Bom dia, pessoal. Olha só, eu vou ajudar vocês nas questões do caderno, tá? Da revisão de ciências. Então vamos lá. A gente vai iniciar pela página 489. Cada questão tem do lado a página onde vocês vão achar a resposta, né? Isso já facilita e muito a vida de vocês, né? Então espero que vocês tenham assistido aos vídeos de ciências, né? E já tenham começado a atividade do caderno, para que agora vocês possam só tirar as dúvidas e ver se está correto, né? Para que possam deixar todas as questões corretas e que vocês vão utilizar também o caderno para estudar para o teste de amanhã, tá bom? Então a primeira questão diz assim: dê exemplos de materiais. Letra A, bons condutores de calor. Letra B, maus condutores de calor. Na página 489, tem dois retângulos assim, um com bons condutores de calor e outro com maus condutores, certo? Lembrando que, onde tem bons condutores, tem 3 exemplos: antena de TV, fio de eletricidade e portão. Mas fiquem atentos ao material que é usado para fazer a antena, o fio de eletricidade e o portão, tá certo? Então, bons condutores de calor, você pode colocar antena, fio de eletricidade e portão, ou você pode colocar alumínio, cobre e ferro, certo? Que são os materiais usados para fazer a antena, o fio e o portão, ok? São bons condutores. Maus condutores, tá aí do lado: vidro, borracha, plástico, madeira. Por isso que, se vocês perceberem, o ferro de passar, ele é o cabo dele, né? E também das panelas, o cabo das panelas ele é feito de plástico, porque o plástico é um mau condutor de calor, certo? Ao contrário do alumínio, a panela é feita de alumínio, ao contrário do alumínio que é um bom condutor de calor, certo? Então, as alças da panela são de plástico, a alça do ferro também é de plástico, exatamente porque o plástico é um mau condutor de calor. Então, para que a pessoa não se queime, não é? Propositadamente, as alças das panelas do ferro foram feitas de plástico, porque o plástico é um mau condutor de calor, ok? Segunda questão: como o som é produzido? Na mesma página, tá? Primeiro, segundo, terceiro parágrafo dessa parte aí, materiais condutores de calor e som, diz assim: o som é produzido por vibrações que formam as ondas sonoras. Então, como o som é produzido? O som é produzido por vibrações que formam as ondas sonoras, certo? Já está logo aí. Aí, logo em seguida, já na terceira questão, já é o que está logo em seguida aí. Cite 3 materiais isolantes de ondas sonoras. Eles continuam: os materiais condutores de som permitem a propagação das ondas sonoras, como acontece nos metais, nos líquidos em geral e no ar. Os condutores de som permitem a propagação das ondas sonoras. Os maus condutores de ondas sonoras são os tecidos e as espumas plásticas. Na quarta questão ele diz assim, cite 3 materiais isolantes de ondas sonoras. Aí ele diz aí, os maus condutores de ondas sonoras. Os maus condutores são os isolantes, tecidos e espumas plásticas. E embaixo também diz assim: alguns plásticos de embalagem, como isopor ou papelão, também são bons isolantes de ondas sonoras. Então, os tecidos, espumas plásticas, isopor, papelão, são exemplos de isolantes de ondas sonoras, certo? Na quarta questão diz assim, para você completar a frase, tá? Os metais, os líquidos, são condutores de som porque... tem logo aí: os materiais condutores de som permitem a propagação das ondas sonoras, como acontece nos metais, nos líquidos em geral e no ar. Então, os metais e os líquidos são condutores de som porque eles permitem a propagação das ondas sonoras. Quinta questão: explique o que acontece quando a luz incide em um material opaco, página 491, no final da página, tá? No material translúcido e no material transparente. No material opaco, você vai colocar o que está aí: não deixam passar a luz e por isso não é possível ver através deles.
Um exemplo da madeira, a luz bate e volta, então a gente não consegue ver através dos materiais opacos, certo? Materiais translúcidos, não podemos enxergar com nitidez através deles, porque os raios luminosos passam em trajetórias irregulares, então a gente enxerga, mas a gente não consegue ver muito bem, com nitidez, através dos materiais translúcidos. E os materiais transparentes permitem a passagem da luz em linha reta e assim podemos ver os objetos através deles, certo? Então, opaco a gente não consegue ver, translúcido a gente vê embaçado, né? Não consegue ver nítido, e transparente a gente consegue enxergar através deles normalmente, tá? Vamos agora para a questão 6. Qual é a fonte de luz do nosso planeta? Fonte de luz, página 493. Inicia exatamente assim, ó. A fonte de luz do nosso planeta é o Sol. Não precisa dizer mais nada, né? A resposta está dada. O que é, na 7ª questão, combustível e comburente? Os materiais combustíveis, página 493. Inicia assim. A matéria combustível é aquela que, recebendo o calor inicial, tem a propriedade de reagir com o oxigênio do ar e entrar em contato e entrar em combustão. Nessa reação, a liberação da energia contida na matéria combustível e de gás carbônico, certo? A liberação da energia contida na matéria combustível e também a liberação de gás carbônico. Comburente. Então, combustível, a gente viu que era combustível, a matéria combustível é aquela que, recebendo calor inicial, tem a propriedade de reagir com o oxigênio do ar e entrar em combustão. Comburente é a substância que alimenta a combustão. Combustão é a queima do material, tá? Combustão é a queima do material. Então, comburente é a substância que alimenta a combustão, tá? Certo? Então, comburente é a substância que alimenta a combustão. Vamos para a 8ª questão. Dê exemplos de materiais combustíveis. Dê exemplos de materiais combustíveis. A madeira, o álcool, a gasolina, o óleo diesel, o querosene e o gás de cozinha são exemplos de materiais combustíveis. Página 493. Ah, tia, eu não achei. Pode ler direito, tá? Lê com calma que você vai encontrar. A resposta está exatamente na página que eu coloquei aí para vocês, tá? Então, dê exemplos de materiais combustíveis, está na página 493. Também na página 493, o que é carvão mineral? O carvão mineral é um combustível fóssil, está exatamente no subtópico aí, carvão mineral, tá? O carvão mineral é um combustível fóssil formado pelo soterramento de florestas que existiram há milhões de anos. Isso é o suficiente, certo? Mas aí vocês continuam lendo para poder vocês obterem mais conhecimento. Ele diz assim: uma vez soterradas por grandes camadas de sedimentos, as árvores lentamente petrificam e formaram o carvão mineral. Petrificaram e formaram o carvão mineral. Esse carvão é extraído do subsolo. Então, o que é carvão mineral? É um combustível fóssil formado pelo soterramento de florestas que existiram há milhões de anos, tá? Isso daí já é o suficiente. Faça um resumo sobre petróleo. Então, vamos lá para a página 493. Então, o que é que eu quero que vocês coloquem? Eu quero que vocês coloquem o que é, de onde é extraído, não é? Quais são os derivados do petróleo. Então, eu vou ler a página 494 e me acompanhem, tá? Para a gente colocar aquilo que for mais importante sobre o petróleo. Então, vamos lá. O petróleo é um líquido escuro e grosso. Já pode escrever isso aí, sublinha, tá? Já sublinha. Para ser aproveitado, precisa ser retirado do subsolo dos continentes e dos oceanos. Então, de onde ele é retirado? Isso também é importante que você coloque. Em ambos os casos, para extraí-lo, o solo deve ser perfurado até o local do depósito. O petróleo é então retirado por meio de canos e bombas até a superfície. A instalação para perfurar poços e retirar petróleo chama-se plataforma. Tem a imagem de uma plataforma aí
que fica lá no Rio de Janeiro, certo? Então você pode colocar também essa informação. No Brasil, a maioria das reservas está no subsolo do oceano, a centenas de quilômetros da costa. Por isso, as plataformas de extração encontram-se em alto mar. Elas são flutuantes e ficam presas ao fundo do mar por meio de âncoras. Depois de extraído do subsolo para ser aproveitado, o petróleo passa por uma série de transformações em uma refinaria. É o processo de refino ou refinação. Então você pode colocar, depois que ele é extraído, para onde é que ele vai, tá? Do refino do petróleo são obtidos os derivados do petróleo, como gasolina, querosene e gás liquefeito, que servem de combustíveis. Outros derivados, como a nafta, são utilizados na fabricação de numerosos produtos, como materiais de construção, embalagens, tintas, fertilizantes, plásticos, tecidos sintéticos, entre muitos outros. No Brasil, é na região sudeste que estão as maiores reservas de petróleo, no subsolo submarino, a milhares de metros de profundidade. Eles estão localizados na costa dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Uma grande área com petróleo chama-se bacia. A Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro, é uma das maiores produtoras de petróleo do Brasil, certo? Então leiam também esse pedacinho, esse retângulo verde, que ele sempre traz informações importantes, informações extras, né, pra gente. Então você vai resumir, tá certo? Você vai fazer um resumo dessa página aí que fala sobre o petróleo. O que é hidrosfera? Questão 11. O que é hidrosfera? Página 496. Então vamos lá. A água na natureza, é o início da lição 3, né? Página 496. A camada de água que forma o planeta é chamada de hidrosfera. Então, o que é hidrosfera? A camada de água que forma o planeta, ok? O que é hidrosfera? A camada de água que forma o planeta. 12ª questão. Como encontramos a água em nosso planeta? Logo em seguida, ela diz assim: está presente em oceanos, a água, né? Em oceanos, mares, rios, lagoas, geleiras, na atmosfera e no interior da Terra, na forma de água subterrânea, que é que a gente vai ver um pouco mais na frente. 13ª questão. O que são aquíferos? Qual é o maior deles? Então, na página 497, diz, lá já no final, tá? No território brasileiro também há uma quantidade de água nos reservatórios subterrâneos, os aquíferos. Então, o que são esses aquíferos? São reservatórios subterrâneos. O que são reservatórios subterrâneos? No vocabulário diz assim, quantidade de água doce armazenada entre as rochas do subsolo ou dentro delas. Então, aquífero é isso, são esses reservatórios subterrâneos. Nesses reservatórios existem água doce, certo? Que ficam armazenadas entre as rochas do subsolo ou dentro dessas rochas. Ele diz aqui que essa água armazenada nos poros das rochas do subsolo é suficiente para abastecer a população mundial por mais de 100 anos. Mas também vai dizer na próxima página que parte dessa água já está poluída, para vocês terem ideia. Então, assim, a água tem suficiente para abastecer a população mundial por mais de 100 anos. É muita água. Mas parte dessa água já está poluída. Então, a gente só consome água doce, né, que a gente usa para o nosso consumo, e parte dessa água está sendo poluída. Por isso que há falta de água em muitos lugares, não é porque não tem água. Tem água, só que a água não é boa para o consumo porque a água está poluída. Muita coisa a gente pode fazer para que isso não aconteça, né? Tem coisa que não está ao nosso alcance, porque muita dessa poluição se dá por componentes químicos, às vezes de uma plataforma de petróleo ou de empresas que
depositam, né, esses componentes químicos na água. Algumas coisas não estão ao nosso alcance, né? Mas outras sim, como a questão do lixo, né, de jogar o lixo em águas que são próprias para a gente consumir, mas que por conta dessa quantidade de lixo acaba ficando imprópria para o consumo, né? Acaba ficando poluída e a gente não pode usar. Então, o que são aquíferos? São exatamente esses reservatórios subterrâneos, né? E qual é o maior deles? O maior deles é o aquífero Guarani. Aquífero Guarani, a maior reserva subterrânea de água doce do mundo. Na próxima página, diz que a área ocupada pelo aquífero Guarani é equivalente aos territórios da Inglaterra, França e Espanha juntos. 2/3 dele fica em território brasileiro. Então, ele não só está no Brasil, mas a maior parte desse aquífero Guarani está localizado aqui mesmo no nosso país. Ou seja, somos riquíssimos, né? A gente tem água para dar e vender. Agora nós vamos para a página 495, volta um pouquinho para a página 495, que essa é uma questão importante, tá? Quais as vantagens do gás natural veicular, chamado GNV? Não sei se vocês já ouviram falar no gás natural veicular. Geralmente os carros, eles não vêm com gás, mas a pessoa vai na oficina, compra o kit gás e eles instalam no carro. Uma das vantagens, das maiores vantagens, assim, é a questão financeira, tá? Ele é mais barato e também ele não polui tanto. Diz assim, o gás natural é um combustível fóssil, assim como o petróleo, encontrado entre rochas em áreas profundas da Terra. O gás natural veicular, GNV, é cada vez mais usado como combustível, pois um veículo abastecido com gás natural percorre uma distância maior do que outro abastecido com a mesma quantidade de gasolina, o que gera maior economia. Outra vantagem do gás natural é que sua combustão libera menos gás carbônico e outros resíduos, sendo, portanto, menos poluente. Então, o gás natural veicular ele é mais barato, não é? E ele é menos poluente. Essas são as maiores vantagens do gás natural veicular, certo? Então, corrijam, respondam tudo e, desde já, bom teste. Espero que todos tirem uma nota excelente amanhã, tá? Beijo para vocês e até mais!